Boa tarde a todos, os colegas e a todos que nos acompanham. Estamos dando a abertura agora desse webinar, que foi nomeado como Futuro das Fusões e Aquisições, Desafios e Oportunidades, que é um evento produzido pela Câmara de Comércio e Indústria Luz Brasileira, em cooperação com o Bison Bank, e que também procura uma discussão que, apesar de todos os impactos econômicos causados aqui pela crise sanitária mundial, o mercado de fusões e aquisições registrou um dinamismo assinalável, né? Como vai ser apresentado logo em seguida aqui pelo Tiago, da Merger Market, também pelo Gladstone. Nós vamos ter vamos começar esse webinar com uma apresentação do Dr. Gladstone Siqueira, que é Managing Director do Bison Bank, que vai nos dar um panorama somente voltado com perspectivas futuras nesse mercado. Vamos ter também a intervenção do Dr. Eumano Souza Costa, que é advogado da Moraes Leitão, o Dr. Rodrigo Ferreira Figueiredo, da Matos Filho, do seu colega João Cavalcante. E teremos também a oportunidade de olhar um pouco para 3 casos particulares que foram relevantes nessa relação de Portugal e Brasil. Primeiro, uma aquisição já em alguns anos. Mota&Gil comprou uma empresa de Minas Gerais, uma construtora ICB, Construtora Brasil, que eu acho que é isso, Carlos Mota. A Construtora Brasil, uma construtora muito tradicional brasileira no mercado de Minas Gerais. Depois vamos também olhar o caso da fusão da Sonai Serra Brasil, Grupo Sonai também com larga e antiga presença no mercado brasileiro, e com a Alliance, também já uma operação que data de 2019. E a outra, por fim, acho que a sequência está correta, que é o processo de privatização da Ogma, que marcou a entrada do Grupo Embraer, da grande Embraer, como eu costumo dizer, as empresas de referência na indústria brasileira. O João Pedro Taborda vai poder discorrer também um pouco sobre isso. Eu só quero dar vinda a todos, não quero ocupar o tempo aí do pessoal, dizer que a Câmara de Comércio continua a fazer o seu papel, né? A sua missão, que é tentar promover negócios entre empresários e empresas brasileiras e portuguesas, continua totalmente à disposição para promover iniciativas semelhantes e atender a quem nos procure para inteligência de mercado, prospecção de negócios, e assim, quem não for sócio, venha, que serão bem acolhidos. Eu quero, então, passar para... boa-vinda a todos, me repito, e passar para o Gladstone para fazer a sua apresentação. Por favor, Gladstone. Obrigado, Clóvis. É sempre um prazer encontrá-lo. O Clóvis é um amigo de longa data. Aliás, eu tenho 2 grandes prazeres hoje aqui. Reencontrar o Clóvis e retornar à Câmara do Comércio e Indústria Luso-Brasileira, onde, juntamente com o Clóvis, fiz parte da diretoria durante alguns anos. O que eu gostaria inicialmente, obviamente, além de cumprimentar o Clóvis, que é um grande amigo, e todos os palestrantes aqui presentes e participantes, dizer que para nós do Bison Bank é um enorme privilégio organizar um evento dessa dimensão com a Câmara do Comércio e Indústria Luso-Brasileira. E, obviamente, com as restantes instituições presentes, especialmente numa área de negócio que nos é tão relevante, na área do M&A, do cross-border M&A. O Bison Bank é associado da Câmara desde 2019 e, desde então, tem sido desenvolvida uma relação institucional bastante proveitosa para ambas as instituições. Olha que é um processo que tem sido construído de uma maneira bastante interativa, o que é sempre positivo. Gostaria, obviamente, em nome dos organizadores, Bison e da Câmara, agradecer a Merger Market, na pessoa do Dr. Tiago Barroso, a Mota&Gil, na pessoa do engenheiro Carlos Mota Santos, a Sonai Serra, na pessoa do Dr. Luiz Mota Duarte, a Embraer, na pessoa do engenheiro João Pedro Taborda, a Sociedade de Advogados Matos Filho, nas pessoas dos doutores Rodrigo Figueiredo e João Marcelino,
e a Sociedade de Advogados Moraes de Leitão, na pessoa do Dr. Eumano de Souza Costa, cujas abordagens de testemunhos serão fundamentais para o sucesso desse webinar. Mesmo em contexto pandêmico, o Bison fez questão e mantém a sua postura de juntar decision makers no setor, nos planos português e brasileiro. Temos também atuado em alguns seminários e fóruns naquilo que seria hoje a gênese principal do Bison, que é na ponte de relacionamento entre a China e o mercado europeu. E esse evento com a Câmara do Comércio é, com certeza, um grande exemplo desse esforço. Apesar do Covid-19 ter impactado fortemente a economia, nas suas mais diversas geografias, como referiu o Clóvis no início, e cujos efeitos ainda estarão presentes durante algum tempo, com óbvios impactos e de diferentes formas, também no setor das fusões e aquisições, esperamos que todos os presentes saiam deste evento com uma percepção mais alargada do que mudou, tem estado a mudar no setor durante a pandemia, do que ocorreu de bem e menos bem nos case studies que serão aqui apresentados, que servem sempre como referenciais relevantes para os investidores e para os targets ouvir exemplos positivos de operações já maduras, como referiu o Clóvis, e ainda esperamos que esse evento seja positivo para destacar o que poderemos esperar a curto e médio prazo no mercado das fusões e aquisições, português, ibérico, brasileiro, observado ainda os potenciais interesses de investidores europeus, brasileiros, asiáticos, nestes em especial os chineses, que continuarão a ter, na nossa opinião, uma palavra relevante nesse contexto. Gostaria de terminar essa minha primeira intervenção destacando que, como todos sabemos, as crises não têm só aspectos negativos. Acabam sempre por proporcionar um leque alargado de oportunidades. Elas estão todas aí, cabendo aos diversos agentes econômicos atuar de forma a otimizá-las. Não será certamente por acaso que, em mandarim, a palavra crise é formada por dois caracteres que significam risco e oportunidade. Eu devolvo aqui a palavra, eu penso, para o Tiago Barroso, que está na sequência, não é, Tiago? Que irá fazer aqui a coordenação de todo o evento, e retornamos mais à frente com a nossa apresentação. Forte abraço. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Barroso, sou editor para a América Latina do jornal inglês Merger Market, focado na cobertura de M&A, e não poderia deixar de parabenizar a iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, que é muito bem representada pela figura do engenheiro Clóvis e do Bison Bank, também muitíssimo bem representado pela figura do Gladstone Siqueira, porque é em tempos de incerteza que a gente percebe a necessidade de informações precisas e de qualidade, né? Principalmente para os decision makers, né? Então, eu agradeço bastante, parabenizo bastante as duas instituições pela iniciativa. Não poderia também deixar de parabenizar aqueles que trabalharam nos bastidores, Marlene Fialho, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, o João Souza, do Bison Bank, que nós sabemos toda a complexidade envolvida em reunir um time de panelistas de altíssimo nível. Então, também parabenizo os dois pela atenção e pela organização. Dito isso, senhores, gostaria também de ressaltar que é importantíssimo que nós contemos com a participação de vocês para tornar esse debate, essa conversa, o mais dinâmico possível. Então, se vocês olharem embaixo, no rodapé do seu vídeo, tem uma seção chamada Q&A. Por favor, encaminhem suas perguntas. Elas serão encaminhadas para os nossos panelistas. Aquelas que forem muito técnicas, muito específicas e, eventualmente, não puderem ser respondidas durante o evento, vão ser encaminhadas para a pessoa direcionada a posteriori e, possivelmente, vão chegar respostas em retorno para todos vocês. Dito isso, gostaria de convidá-los para dar uma olhada rápida, né, ao passado, para a gente entender o que foi o mercado de M&A no ano de 2020, né, saber de onde viemos e para onde vamos, né? E gostaria de convidá-lo para embarcar nessa viagem, primeiro para Portugal, né? Como bem disse o engenheiro Clóvis na apresentação dele, Portugal registrou um aumento significativo no que se refere ao valor transacionado de operações de M&A. O que a gente da Merger Market observou, na verdade, é que Portugal saiu melhor do que muitos países
da Europa, né? Recompensando uma queda que houve no número de transações por um aumento expressivo do valor transacionado. Então, a gente teve uma queda no número de operações realizadas no ano de 2020, mas o valor dessas operações acabou aumentando significativamente no ano passado, né? E atingiu um montante aproximado de 9 bilhões de euros em 2020, tá? O maior valor desde 2014. É importante destacar entre essas operações, né, a venda de 80% da Brisa Autoestradas por um consórcio formado por gigantes, né, como a National Pension Service da Coreia do Sul, o APG Group da Holanda e até mesmo a Swiss Life Asset Management da Suíça, uma transação que movimentou 4,1 bilhões de euros. Outra transação que foi um tanto quanto simbólica no ano de 2020 foi envolvendo 2 players de private equity, né, que a gente teve em julho de 2020, com a venda da produtora de defensivos agrícolas, a Rovens, pelo fundo de private equity britânico Bridgepoint Advisors, ao fundo suíço Partners Group, uma transação que avaliou a Rovensa em cerca de 1 bilhão de euros. E também é importantíssimo destacar uma transação que tem um player português na ponta compradora, né? Que foi a venda de 75% da rede de distribuição de energia elétrica espanhola, Biesgo Espanha, por parte do grupo de private equity australiano Macquarie Group, para Energias de Portugal, a EDP, também um valor expressivo, né, de 2,7 bilhões de euros. Então, como a gente pode perceber, né, simplesmente nessas 3 transações, né, a primeira envolvendo a Brisa, nós falamos de um valor transacionado de 4,1 bilhões de euros. Depois, a venda da Rovensa, a gente tem um valor transacionado de cerca de 1 bilhão de euros. E agora, por fim, a transação envolvendo a Rovensa no valor de 2,7 bilhões de euros. Só para colocar as informações em contexto, para a gente ter, para reforçar a ideia da grandiosidade no que se refere ao valor dessas operações, pegando por base simplesmente a operação envolvendo a Rovensa, ela configura-se entre as 10 maiores operações do mercado de MIU, Energy Mining e Utilities, né, da Europa, Oriente Médio e África, em 2020. Então, eu acredito que é importante a gente olhar para trás e entender que 2020 foi um ano marcado por um volume menor de transações, né, mas um volume muito mais expressivo de volume transacionado, né. Dito isso, e antes de atravessar o Oceano Atlântico e oferecer a vocês um pouco do panorama do que foi o mercado de M&A aqui no Brasil, eu gostaria de convidar o Eumano Souza, né, da Moraes Leitão, convidar também o Gladstone, qualquer outro participante que tenha interesse em compartilhar a sua visão sobre o que foi o mercado de M&A em Portugal no ano de 2020. Acho que podemos começar com você, né, Eumano? Com certeza. Obrigado, Tiago. Obrigado, Câmara Luso-Brasileira. Obrigado a todos os meus colegas do painel. E é uma grande honra para mim conseguir estar aqui presente e poder estar aqui lado a lado com grandes figuras do M&A, tanto do lado dos clientes como os grandes amigos do Matos Filho também. Olha, Tiago, é exatamente isso que você falou. Tem mais do que muitas transações, a gente não viu um grande número de transações, mas de facto 2020 teve as transações muito grandes, muito importantes. Você falou em 3 delas, eu por acaso apontei aqui mais umas, por exemplo, a venda de uma participação maioritária na Galp Gás Natural de Distribuição, também foi uma enorme transação e contribuiu muito para chegar ao número final que você falou. E outra transação que, enfim, agora está aí nas notícias, nem sempre pelas melhores razões, mas não deixa de ser uma transação grande, que é a venda das hidroelétricas da EDP para a francesa Engie. Dentro da energia houve ainda mais uma transação, que assim que me recordo de repente, que é a venda da Prio, que é uma distribuidora de combustível, portanto perfeitamente dentro do downstream. Houve também essa transação, não tem a dimensão das outras, mas não deixa de ser uma
uma transação de volume assinalável. Portanto, não poderia concordar mais com você e reforço a sua apreciação com mais estas duas e meia transações. Maravilhoso, mano. Senhores, como eu disse, o convite está feito para vocês darem seus pitacos, observações. A ideia é que a gente realmente tenha uma conversa bem dinâmica, então, por favor, sintam-se à vontade, tá? Eu vou tocando o barco aqui. Quem quiser participar, fique, por favor, realmente à vontade. Então, aproveitando a oportunidade e cruzando o Oceano Atlântico, né, é interessante destacar que o Brasil acabou fazendo um percurso oposto ao de Portugal, né? O que nós observamos aqui foi um expressivo aumento no volume, no número de transações, né? Só para tirar como base, o Brasil registrou mais de 1.000 transações de M&A no ano passado, contra aproximadamente 900 operações no ano de 2019, né? No entanto, houve uma queda importante no volume transacionado. Por isso que eu falei, né? Foi um caminho oposto ao de Portugal. Aqui no Brasil, um aumento no número de transações, mas uma queda no volume transacionado, saindo mais ou menos de 37 bilhões de dólares em 2019 para aproximadamente 26 bilhões em 2020, né? Evidentemente, todos esses valores que eu passo a vocês incluem apenas as transações que tiveram seus valores devidamente divulgados, né? E para ilustrar o aumento do número de transações, é importante colocar em contexto que muitas dessas operações aconteceram por players que precisaram agregar serviços e produtos dentro do seu portfólio, né? Um caso emblemático, por exemplo, é o da varejista Magazine Luiza, que adquiriu uma série de startups de logística, assim como fintechs especializadas em serviços de contas digitais e cartões pré-pagos, por exemplo. Então, não é a aquisição de um player de varejo adquirindo outro player para ampliar sua presença geográfica ou qualquer coisa do gênero, mas adquirir startups que tenham uma tecnologia que consigam agregar valor para suas ofertas de produtos e serviços, né? Naturalmente, muitas dessas transações também precisaram acontecer por um exercício óbvio de sobrevivência, diante das próprias dificuldades e peculiaridades decorrentes da pandemia, né? E, naturalmente, como toda crise não tem como resultado uma homogeneidade, houveram também, né, os casos de diversos segmentos que se beneficiaram da pandemia, né? Como a gente pode destacar o agronegócio, o segmento médico-farmacêutico, o mercado de TMT, né, tecnologia, mídia e telecomunicações, serviços financeiros e etc., né? O que eu acho que é curioso destacar, ainda mais que nós estamos inseridos dentro desse evento cujo objetivo não se restringe a analisar apenas a performance de um dado país, mas de dois países-chave, e também, como Gladstone vai trazer na apresentação logo na sequência, falar um pouco sobre cross-border M&A. Aqui no Brasil, quando a gente olha as operações que aconteceram no ano passado, 80% delas foram capitaneadas por investidores nacionais, né? O que isso significa, né? Foram capitaneadas por aqueles investidores que já estão acostumados com toda a volatilidade envolvendo o mercado emergente, como é o caso do Brasil. E isso, apesar da forte depreciação do real frente a outras moedas fortes, como o dólar, como o euro, por exemplo, né? E também um dado que acho que é importante para quem tem interesse em conhecer mais a fundo, né, o mercado de M&A do Brasil, até por causa dessa relação direta que existe, é destacar o ótimo desempenho do mercado de capitais brasileiro no ano passado, né, que movimentou cerca de 30,6 bilhões de dólares, né, o maior volume em uma década, e totalizou 28 IPOs na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, né? Dito isso, gostaria de convidar agora meus conterrâneos, Rodrigo Ferreira e João Marcelino, ambos do Matos Filho, para compartilhar suas visões em relação à performance do mercado brasileiro de M&A no ano de 2020. Maravilha. Obrigado, Thiago. Também aproveito aí rapidamente para agradecer o convite da Câmara de Comércio, cumprimentar os palestrantes aqui, o
o grande amigo Eumano da Moraes Leitão. É um prazer participar aqui desse evento com vocês. Eu compartilho, Thiago, exatamente aí das suas colocações. Aí, acho que os números falam por si, né? O resultado, olhando ao final, né? Um aumento significativo, né? Um número recorde de mais de 1.000 transações anunciadas, né? De M&A, né? No ano de 2020. E um pouco olhando o termômetro, né, e como isso evoluiu ao longo do ano, né, a gente já começou 2020, que era um ano que no final acabou sendo confirmado, né, mas era um ano que começou com uma expectativa altíssima, tanto na parte de M&A como na parte de mercado de capitais, né, então as atividades nos escritórios, né, era perceptível essa intensidade, né, do número de operações, e aí veio a pandemia, e aí obviamente teve aquele momento de incerteza. Em abril, acho que talvez tenha sido um mês crítico aí nesse momento, foi o mês, salvo engano, que houve a maior queda do número de operações, e que felizmente foi retomado, né? Muito, como você falou, por operadores e operações de compradores locais, e aí puxado, né, pelos setores que você mencionou. Tecnologia certamente foi o grande setor, né, que houve um maior número de operações. A parte financeira vem também aí muito próxima, e aí exemplos, como você mencionou, né, de operações de startups, fintechs, né, que contribuíram para esse aumento, né? E também no setor de saúde, né? Apesar do momento conturbado da saúde aqui, grandes operações, tanto de M&A como de mercado, né? Oferta da Redditor e outros players aí que estão na fila, né? Para mais captações aí no mercado de capitais. Resumindo, acho que contrariou também uma expectativa, né, que a gente tinha num primeiro momento de operações que estariam voltadas para operações de distress assets, né, operações oportunistas, né, e não foi exatamente o que foi concluído ao final, né. Sim, houve, né, um aproveitamento de muitos players locais, né, aproveitando movimentações de comportamento social e aproveitando oportunidades, né, para expandir, e aí o setor de serviços, tecnologia, talvez daí, né, a justificativa do grande número nesse setor, e que também acabou puxando mais, talvez, no segundo semestre, né? Tanto o M&A, que já retomou em maio, junho, e aí números intensos, né, que se confirmaram num grande resultado no final do ano, e foi puxado também numa volta do mercado de capitais, né? Então, tudo aquilo que ficou parado, né, em stand-by aí logo após a crise, também, infelizmente, teve uma grande surpresa de atividades e captações aí no mercado nacional. Um fruto também da maturidade do mercado de M&A no Brasil, né? Isso é algo que já há mais de uma década, né, números constantes, né, de operações, né, ao longo desse período, e mesmo nesse momento tão crítico de pandemia, o mercado se mostrou também constante, né, e ainda em evolução. Muito bom, João. Só se eu puder complementar e também coincidir aí no agradecimento à Câmara, aos amigos aí do Moraes Leitão e demais participantes aí do seminário. É uma grande honra para o Matos Filho estar participando aqui desse evento com vocês. De fato, como o João resumiu bem, né, 2020 foi um ano que foi muito atípico, eu diria, em vários sentidos, né? A começar pela pandemia, né, que teve esse efeito mais pronunciado a partir de abril, e também, enfim, a retomada que a gente viu no segundo semestre. Se eu puder agregar, talvez, uma perspectiva de um advogado brasileiro que está baseado na Europa, né? Eu fico aqui em Londres, nós temos uma pequena base aqui, então faz parte aqui da minha função no escritório acompanhar, né, os grupos europeus no seu investimento no Brasil, né? O que a gente percebeu no ano passado foi que, se você considerar só os 4 primeiros meses do ano, ou seja, antes de a pandemia produzir os seus efeitos no nosso mercado de M&A, né, e você comparar 2020 com 2019, por exemplo, 2020 ele
respondeu a essa expectativa que a gente tinha, né, no final de 2019. Ele foi um ano realmente que começou fortíssimo, né? O nosso volume de trabalho, mesmo com clientes estrangeiros, o investimento estrangeiro no Brasil, nos primeiros 4 meses do ano, muito superiores a 2019, assim, chegando a 2 dígitos de crescimento, né? Então, não fosse a pandemia, claramente 2020 teria sido um ano de crescimento do investimento estrangeiro no Brasil. Evidentemente que, com a pandemia, você teve aí uma redução do investimento estrangeiro direto, né, no mundo inteiro, né, de cerca de 40%. E o Brasil não teve imune, né, a esse fato, né? Também acho que um outro evento que merece aí um destaque foi que, claro, com a situação toda da pandemia, o governo brasileiro teve que se voltar, evidentemente, prioritariamente, né, para lidar com essa crise. E temas, por exemplo, como as privatizações e as concessões, né, tiveram uma diminuição de velocidade em 2020. Né? Então, a gente viu em 2019, 2018, né, as rodadas de privatizações em vários setores de infraestrutura, né? Nosso amigo aí, Mano, muito ativo também nesse setor, né? A gente viu a grande atividade no Brasil nesses anos que antecederam 2020. Em 2020, isso começou muito forte, mas depois, com a pandemia, isso houve aí, a gente viu uma certa desaceleração, né? Quando a gente falar de 2021, podemos ter aí boas notícias, a começar pela concessão que vimos ontem aí dos aeroportos. Mas, enfim, 2020 a gente viu esses efeitos, e como o João bem descreveu aí, um setor aí, os nacionais, e também o Thiago mencionou, né, os players nacionais muito fortes ainda, né, em 2020. Claro que, enfim, são players que estão acostumados com esse cenário de volatilidade no Brasil, então tendem a ter menos reticência, né? E também esses setores muito ativos aí de tecnologia, fintechs, healthcare, e também diria energia renovável. É um setor que em 2020 também teve bastante atividade, talvez operações na sua maioria não tão volumosas em termos de valor, mas muitas operações, né, em energia solar, em energia eólica, enfim, esse é um outro setor que eu acho que mereceria uma menção. Excelente, Rodrigo. Obrigadíssimo. João também. Então, agora que a gente olhou para o passado, analisamos o que aconteceu em 2020, gostaria de convidar Gladstone Siqueira, Managing Director do Bison Bank, para apresentar para todos nós um panorama sobre as perspectivas para o mercado de M&A nesse ano de 2021 e também dar toda a expertise do Bison Bank sobre transações cross-border M&A envolvendo também players asiáticos. Gladstone, a palavra está com você. Obrigado, Thiago. Eu também vou aqui, como disse o Rodrigo, aproveitar a posição de um brasileiro que está sentado aqui na Europa durante alguns anos já vão aí quase 21 anos, e com um enquadramento também do que acontece, que nós entendemos relevante no fluxo de investimento e cross-border M&A entre investidores chineses e o mercado europeu, também o mercado latino-americano e brasileiro, tentando contribuir um pouco aqui com alguma informação nova e uma visão nova desses fluxos para esse nosso debate. Eu vou aqui projetar alguns poucos slides só para ilustrar essa conversa, mas não vou me ater muito ao detalhe desses slides, senão a gente passaria aqui toda a tarde. Mas apenas para fazer aqui, para ter uma visão mais... Só um minuto. Ter uma visão mais estruturada desses fluxos que nós andamos a acompanhar e a perceber no mercado. Não sei se todos já conseguem ver os slides. Conseguimos sim, conseguimos. Muito bem. Eu gosto sempre de falar do futuro, mas olhar para o passado, né? Eu acho que nós temos que ver o comportamento da curva e ver como é que as coisas acontecem, né? Se nós olharmos o investimento chinês no mundo, primeiro uma visão mundo, nos últimos anos, entre 2015 e 2020, tem um ano aqui que sai da curva totalmente, que é 2016, é um ano que, para fazer uma análise tendencial, a gente tem que descartar esse ano, que houve uma conjunção de uma série de fatores importantes, com investimentos corporate e de empresas estatais chinesas no mundo, que deu um boom no volume total de investimento.
Mas se descartarmos esse ano, olharmos os outros anos, 2015, 17, 18, você fica ali numa média superior a 100 bilhões de dólares de investimento. 2019 não estaria tão fora dessa curva. A queda forte acontece em 2020. Alguém disse há pouco da queda que tivemos, eu acho que foi o Rodrigo, no investimento cross-border direto no mundo todo. E isso se mostra também aqui, não seria diferente no investimento chinês no mundo. Um detalhe particular aqui que chama atenção, é o primeiro ano dessa amostra em que temos, na verdade, um desinvestimento líquido dos investidores chineses, com um desinvestimento de 49,3 bilhões de dólares e um investimento de 46,4 bilhões de dólares a nível mundial. É o primeiro ano que acontece um desinvestimento líquido. Não é? Isso, obviamente, por razões óbvias, nós sabemos as consequências, e já falamos aqui do Covid. O que acontece, no entanto, e mostrando também, há uma questão paralela, questão também que tem que ser percebida, eu acho, que nós tivemos vários Covids. Há enquadramentos e tempos totalmente diversos do impacto do Covid a nível mundial. Começou na China, então na China o impacto foi mesmo no início do ano. Janeiro, fevereiro já estava com impactos muito fortes naquele mercado. Na Europa chegou muito antes do Brasil. Portanto, em março nós já tínhamos aqui problemas, impactos muito sérios no mercado. E no Brasil foi chegar mais em abril, final de abril, início de maio. Portanto, esse timing de chegada e dos impactos também se nota nessas curvas. E o que acontece é que no quarto trimestre de 2020, essa curva teve os 46,4 bi, são também resultado de uma reversão dessa curva, com um crescimento de 122% no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre. Tá? Os setores mais relevantes desse investimento a nível mundial não mudam muito, tem a ver com technology and media and telecommunication, consumer goods, toda a área de advanced manufacturing and mobility, power, utility, falamos há pouco de energias renováveis e financial services. Não é? Se continuarmos ainda a nível mundial e colocarmos agora por continente, vamos ver que, apesar de todos os problemas que tivemos nas relações do Trump com a China durante o governo Trump, em 2020, os investimentos overseas dos investidores chineses continuou se destacando ainda o investimento na América do Norte, com 13,9 bilhões dos 46 bilhões. A Ásia, em segundo lugar, com 13,7, a Europa com 12,5 bilhões, 142 transações no ano. A América Latina, 3,2 bi, 14 transações, com destaque aqui bastante relevante para o Chile, e também por operações pontuais, é aquilo que o Thiago dizia no início, que aconteceu no Brasil, aliás, minto, que aconteceu em Portugal, com menor volume, menor quantidade, maior volume de transações. No Chile, nós tivemos apenas uma transação em 2019, da Tianqi, que investiu na SQM, em exploração de lítio, de 4,1 bilhões, que foi quase a totalidade do valor investido de 4,6, e em 2020, um investimento na área da State Grid, na área de distribuição de energia elétrica, comprando a Chiquita Energia, de 2,23 bilhões. Esses dois investimentos falaram sobre essa curva aqui do Chile de 4,6 e 3,0. Ainda há um segundo investimento da State Grid, que vamos ouvir agora em 2021, que está em progress. São mais 3 bilhões comprando a Companhia General de Eletricidade no Chile. Portanto, o Chile mereceu um forte volume de investimento nesse enquadramento do investimento tido na América Latina. Vindo agora para um cenário mais localizado europeu, a curva, mais uma vez, 2016, aquele ano fora da curva. 2017, 2018, faria uma média boa com 14, 15, numa média constante de investimento. O que mudou aqui foi claramente a geografia. Havia um forte investimento até 2017 e ainda alguma coisa em 2018 no Reino Unido. O Reino Unido, com as dúvidas trazidas pelo Brexit, expulsou alguma coisa do fluxo de investimento que havia chinês. Então, você nota a queda, ainda um forte investimento em 2017, uma queda em 2018 e 2019. A Alemanha vem em segundo lugar,
e depois, na sequência, vem a Itália, a França e a Finlândia, em termos dos destinos preferidos dos investimentos chineses na Europa nesse período. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas em 2020, falando do ano passado, naquele contrafluxo do quarto trimestre, o setor de electronics, com alguns investimentos pontuais, como, por exemplo, o investimento da Universal Science Industrial, comprando a francesa Steel Flash por 490 milhões de dólares, e depois investimento também da Haier, que é uma das líderes no setor de fabricantes de home appliance na China, que montou uma fábrica de refrigeradores na Romênia. Em segundo e terceiro lugar, vem o setor automotivo e o setor de Information and Communication Technology, que fizeram parte desse fluxo importante na Europa do investimento chinês nesse período. Vindo mais para o nosso cenário ibérico, então agora eu começo a me aproximar do cenário Portugal. De novo, aqui percebemos uma curva que foi muito acentuada em 2017 e em 2018, com cerca de 27, 28 transações relevantes anunciadas, com valores superiores a 3 bilhões em 2017. Em 2018, cerca de 2,5 bilhões, 20 transações. Em 2019, não há relevo de investimento chinês. Em 2020, de novo, um fluxo também se notou em Portugal. E aqui também, Tiago, isso ajuda a explicar também o número de Portugal em 2020, com 10 transações, com valores próximos de 1,5 bilhão de dólares. Né? Entre as transações de 2020, podíamos destacar, mas com certeza que o engenheiro Carlos Mota Santos irá explicar essa operação com mais detalhe, ou poderá falar com mais propriedade sobre ela, mas a aquisição de cerca de 30% da Mota-Engil pela China Communication Construction Company, a CCCC, depois o investimento da Trine Solar na Enclave Renewable em setembro de 2020, e o Wellink Bank iniciou uma transação que ainda não está concluída com o Banco Atlântico em janeiro de 2020, e nós temos ainda em janeiro de 2020 a China Energy Engineering Group, que adquiriu a Empresários Agrupaldo em Espanha. São grandes operações ali em 2020 que tiveram na pauta. Se formos aqui para o mercado brasileiro, e fazendo aqui, Tiago, você com certeza terá números muito melhores que os meus, mas o mercado também apresentava, curiosamente, com as mesmas curvas, 17 e 18, no Brasil também 17 e 18, teve um forte influxo de investimento direto estrangeiro chinês para o mercado brasileiro, alguma coisa em 2019 e 2020 reflete exatamente o que você dizia há pouco, a queda do investimento estrangeiro, ou seja, com as transações ficando mais domésticas no mercado nacional brasileiro. Aqui eu trago também alguns exemplos, mas que são todos conhecidos, do que aconteceu nesse período. É curioso verificar que a área de financial service, tanto no Brasil quanto na Península Ibérica, respondeu pela maioria dos investimentos. Depois vem áreas de comunicação, tecnologia, serviços. Tá? Muito bem, agora como é que a gente olha esse passado e olha para o futuro, né? E o que explica um pouco também esse influxo que nós vimos naqueles gráficos entre o período aqui de 17, 18, 19 e 20. Porque 20 olhamos e falamos da pandemia, mas 19 já havia uma queda. Esse fluxo, o que temos acompanhado, reflete uma série de fatores. Entre eles, o trade war que houve da China com os Estados Unidos e também com alguns países europeus no período de 2019, fortemente acrescido naquele período. Basta dizer que a Alemanha aumentou as restrições em termos legais para a necessidade de prior reporting e autorização para investimento em qualquer investidor overseas que adquirisse mais de 10% de empresas consideradas estratégicas, principalmente no setor do health, mas não só. A Espanha alongou até 30 de junho de 2021 também o decreto real que dificultou investimentos para empresas cotadas, que tem que ter pré-autorização, e a Itália também seguiu esse modelo e também criou restrições. Só para citar apenas algumas.
E o que na nossa visão, vem agora trazer uma novidade que conjuga com uma retomada da economia pós-Covid, mas também com um melhor arcabouço em termos de regulatório para esse movimento. Em 15 de novembro de 2020, a China assinou um acordo com o Regional Comprehensive Economic Partnership, que cobre toda a Ásia e Pacífico, com mais de 16 países, desde a China, Singapura, Malásia, até a Oceania e a Nova Zelândia, estabelecendo regras de investimento bilateral e trade, permitindo uma abertura maior bilateral para investimentos. Em 26 de janeiro, esse acordo foi alargado um pouco mais com a Nova Zelândia. Todos acompanhávamos pelos noticiários algum frisson entre a Nova Zelândia e a China com relação a regras de trade. E agora, em 26 de janeiro de 2021, foi assinado um protocolo que tenta pôr uma calmaria maior nesse processo. E o mais relevante dos três, em 30 de dezembro de 2020, a China assinou um protocolo com a União Europeia, o Comprehensive Agreement on Investment, que visa exatamente estabelecer uma abertura maior para investimento bilateral em equity, de um lado e do outro, e também em dívida. Emissão de dívida de emissores europeus na China e vice-versa, e investimento bilateral em equity nesses dois mercados. Esses movimentos, com certeza, juntamente com o plano quinquenal, o 14º plano aprovado recentemente para o período 2021 e 2025, estabeleceu claramente as indústrias foco para investimento nacional e estrangeiro, valendo-se também desse protocolo europeu, na nossa visão, vão acelerar esse contrafluxo que vinha acontecendo desde 2017 e 2018. Portanto, nós antevemos aqui que, nesse cenário regulatório, tanto para investidores europeus como para investidores chineses, e os dois com interesses também que é natural e aconteceram muito nos fluxos anteriores no mercado brasileiro, haverá aqui uma maior dinâmica e maior possibilidade de investimentos, não é? Portanto, o que eu considero que nós temos em termos de challenge nesse momento, não é? E isso ainda está presente e ainda traz aqui grandes dúvidas. O processo de vacinação na Europa ainda muito lento. A Europa está com um processo muito mais lento se comparado com a Ásia e com os Estados Unidos, e é um processo que precisa ser equacionado. Isso traz incertezas, e as incertezas são contrárias ao investimento direto estrangeiro. Há que ter alguma maior convicção de que já não temos muitos problemas pela frente para que esse mercado realmente volte a aquecer, no nosso ponto de vista, não é? Depois, todas aquelas questões de dificuldade regulatória que eu referi antes, que agora já visam estar melhor equacionadas e pode trazer melhores políticas de investimento. Por outro lado, as oportunidades vêm exatamente do retomada de confiança, o movimento que o Tiago e o Rodrigo e o Elmano referiram antes, que aconteceu no Brasil e aqui também em Portugal, no 4º trimestre, mantém-se agora no 1º trimestre. Nós temos visto muita atividade no setor, há muito mais disponibilidade, em parte por um sentimento de, com as vacinas e com o acelerado processo de vacinação, as coisas estarão melhor no futuro próximo. Depois, obviamente, todo o movimento de queda de taxa de juros internacional foi favorável à busca de alternativas de investimento. Isso está presente e continuará a estar presente. Achamos que, em termos de setores foco, no geral, com certeza, os setores dos chamados pandemic resilience, né, que é a área de healthcare, tecnologias, food and beverage, manufacturing, especialmente com novas tecnologias e sofisticação, estarão presentes e vão continuar marcando as tendências do ano de 2021 e provavelmente os próximos anos. Para os investidores asiáticos, aquelas áreas que foram focadas no plano quinquenal, são as áreas de novas tecnologias, renewable energy, veículos com propulsão elétrica, healthcare, life science, consumer goods, digital transformation e artificial intelligence vão estar, com certeza, na alça de mira. E, obviamente,
como falamos no início desse debate, as oportunidades vão surgir. E, após a crise, com certeza, vamos ver muita consolidação, principalmente em algumas indústrias, e alguma expectativa de distress assets, principalmente quando houver um dry-up dos atuais mecanismos de suporte. Ainda há muitos mecanismos de suporte na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, que estão suportando a economia real. No momento em que as moratórias e que houver um dry-up dos atuais mecanismos de suporte, vai haver, com certeza, não tem dúvida nenhuma, uma necessidade de um movimento de consolidação em alguns setores e alguma coisa em termos de, eu diria até bastante relevante, de ativos de estresse, com oportunidades muito boas para private equity, venture capital e fundos que estão com dry-up money e preparados para avançar em ativos por aquisições oportunísticas. Em linhas gerais, essas seriam as nossas visões e, obviamente, agradeço também, como o Tiago falou no início, os acréscimos que vocês entenderem relevantes, mas também questões e perguntas para que nós possamos ter um debate mais interativo. Obrigado. Gladstone, excelentíssima apresentação, muitíssimo obrigado. Senhores, todos estão convidados a participarem, quiserem fazer qualquer comentário, por favor, sintam-se à vontade. Eu já de pronto faço... Claro, é possível inferir uma série de informações, de insights da sua apresentação, né, Gladstone, mas pelo menos 2 pontos eu acho que são importantíssimos aqui, né? Um deles é a relevância da China como investidor no mercado de serviços financeiros, tanto no Brasil quanto em Portugal. Porque os números que você apresentou falam por si só, né? Em ambos os mercados, a gente tem uma expressividade superior à casa dos 40%. Né? Então, é interessante isso, que é preciso mudar a mentalidade. A China não é simplesmente um investidor direcionado para o mercado de manufatura, máquinas e equipamentos. A China hoje é um grande player dentro do mercado de financial services. Um grande símbolo disso, acredito que seja até o lançamento da Cyber Yuan, né? A China foi a primeira potência mundial a lançar, né, uma moeda digital há 2 dias, e acredito que o setor de financial services como um todo, tá, e não simplesmente nos mercados portugueses, mercados brasileiro e português, devem ver a China, sim, adotar cada vez mais um papel de protagonista. E gostei muito também, Gladstone, de um ponto que você fez sobre os setores que devem se destacar como alguns dos mais promissores para esse ano de 2021, justamente pela resiliência, né, frente aos desafios impostos pela pandemia, como também pela própria característica da indústria que tende a se beneficiar de um cenário como esse, né? E alguns que você citou, porque geralmente as pessoas perguntam, né, para onde que eu devo olhar, onde eu devo investir, quais são os setores quentes e tal, né? E você muito bem pontuou healthcare, tecnologia, food and beverage, e até o próprio manufacturing quando tem o viés tecnológico agregado, né? Acho que esses pelo menos são 2 pontos que eu achei brilhantes da sua apresentação. Convido novamente os participantes, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o Gladstone no momento é esse. Caso contrário, eu vou tocar adiante. Bom, então vamos seguir. Tiago, eu acho que você tem 2 questões aí no Q&A. Vamos lá. Vamos fazer então a primeira delas aqui. Tem uma segunda que é relacionada à China, então vou começar por essa. E acredito que a gente possa deixar a primeira pergunta do João Gonçalves para outro momento, quando a gente for falar mais diretamente, né, sobre taxa de juros, desvalorização cambial e seus demais efeitos no mercado de M&A. Então, o Eduardo Ferreira perguntou, senhores, vocês acreditam que o papel da China tenderá a continuar a crescer no investimento direto estrangeiro, em que países como Portugal e similares possam perder capital em detrimento de economias emergentes?
Então, em outras palavras, a China deve continuar com seu protagonismo na ponta compradora, no que se refere ao papel de M&A, e dentro desse jogo de análise de mercados com maiores potenciais de retorno sobre investimento, Portugal e outras economias devem perder espaço para mercados emergentes, como Brasil, Turquia, África do Sul e etc. Quem se sente impelido a responder esse desafio aqui colocado pelo nosso amigo Eduardo Ferreira? Se me permite, eu gostaria de fazer só uma consideração. Primeiro, número um, eu concordo com o Thiago, a China tem sido, nos últimos anos, e continuará relevante. E, como eu disse na abordagem, o plano quinquenal e os protocolos que a China vem firmando com alguns continentes importantes e alguns países importantes, vai, com certeza, traçar o rumo de uma retomada para patamares que tínhamos em 2017 e 2018. Agora, sobre Portugal e outros países perderem espaço no investimento de mercados emergentes, eu acho que, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar colocar da seguinte maneira. Eu não acho que é uma perda de espaço, eu acho que Portugal pode e tem que fazer, e tem feito já de forma muito brilhante, a ponte para alguns desses investimentos. Em parcerias e se associando com investidores, não só asiáticos, mas também alemães e outros investidores no mercado brasileiro. Portanto, eu acho que não é uma questão de perda de espaço. Quando entram mais investimentos, é ganho de competitividade e ganho de escala. Eu acho que eu vejo muito mais sobre ganho de escala do que perda de espaço. E segundo, só um dado curioso que nós tivemos a analisar recentemente, nós falamos muito no investimento, por exemplo, chinês na Europa, e o volume forte de compra de posições, que o resto tem acontecido na Europa. Mas eu não sei se alguns dos senhores já foi confrontado com o dado que eu vou dar agora, mas o investimento europeu na China é maior do que o investimento chinês na Europa. O volume total de investimento direto estrangeiro europeu na China supera a soma total de investimento chinês na Europa. O que é bastante curioso, bastante relevante, e só mostra e justifica também esse acordo bilateral entre a Europa e a China, com a necessidade da continuidade do investimento. E nós temos, inclusive, exemplos fantásticos, que eu não vou citar, é uma questão de reserva, de empresas portuguesas com posições industriais com muito sucesso no mercado asiático e no mercado chinês, que é um mercado altamente competitivo, com uma escala de dimensões bastante alargadas comparado com Portugal, mas com empresas portuguesas a fazer um trabalho espetacular na China, com investimento direto em indústrias e fábricas e unidades industriais a operar no mercado asiático. A partir Maravilha, maravilha. Bom, gostaria com isso passar o bastão para o Carlos Mota Santos, que é membro do Conselho de Administração e Vice-Presidência. Tiago, tinha uma outra pergunta antes, se me permite, que eu achei bastante interessante, e ela realmente traz aí alguma questão que você ou os colegas aí do Brasil poderiam tentar responder. Como é que se explica a não entrada de investimento direto estrangeiro quando o real está desvalorizado? Teoricamente, deveriam ser um fator de atração, não é? Com certeza, com certeza. Vou guardar essa daqui para a gente colocar em outro contexto, mas já tá aqui na minha agenda. Pode ficar tranquilo. Gladstone e também, claro, o João Gonçalves, que foi quem levantou essa pergunta. Que eu queria pegar o gancho, né, falando muito sobre investimento chinês e tal, né, e posicionamento chinês no mercado brasileiro, no mercado português. E queria, então, convidar o Carlos Mota Santos, que é membro do Conselho de Administração e Vice-Presidência da Comissão Executiva da Mota-Engil, até porque a Mota-Engil, como vocês sabem, participou de uma transação envolvendo um importante player chinês recentemente, né, a Communications Construction Company, China, né, Communications Construction Company, CCCC, e também vai nos abrilhantar com o case do investimento na empresa construtora Brasil, né? Então, passo a bola para você agora, Carlos Mota. Seja bem-vindo e estamos ansiosos para ver seus comentários. Muito obrigado, Tiago. Aproveito e cumprimento todos os meus colegas do painel, todos os participantes, e iniciando pela questão que estava aqui a ser debatida do investimento chinês, e para clarificar o Tiago, a transação não está concluída, e passo a explicar a transação. A transação da CCCC
na Motengil visa, no final do dia, a participação por parte da CCCC em cerca de 30% do capital do grupo Motengil. E a transação tem duas componentes distintas, que se complementam e que culminará na tal participação de 30%. Por um lado, a CCCC irá adquirir 55 milhões de ações, cerca de 23% do capital, à família Mota, que é a maior acionista da Motengil, que é um grupo que é cotado na Bolsa de Lisboa, e ao mesmo tempo a CCCC e a Mota Gestão e Participações, que é a holding da família Mota, comprometem-se a realizar um aumento de capital, juntamente aberto a todos os demais acionistas, um aumento de capital de 100 milhões de novas ações, até 150 milhões de euros na Motengil. No final do dia, haverá um investimento por parte da CCCC entre a aquisição e o aumento de capital de 240 milhões de euros. A família Mota acompanhará o aumento de capital referido e teremos uma geografia acionista, dependendo da quantidade de free float que irá ao aumento de capital, entre a CCCC ficará com uma participação abaixo de 33% e acima de 30%, e a família Mota ficará com uma participação alguns entre os 37% e os 40%. Essa transação já está, digamos, devidamente autorizada, cumpridas as condições precedentes previstas no contrato, e ocorrerá agora durante o mês de maio, sendo que para isso estamos só a aguardar um último passo, que é a aprovação por parte do respeito ao aumento de capital do regulador do mercado de capitais, que é a CMVM, e após isso é o período de subscrição para quem entender ir ao aumento de capital. Só para corrigir, de facto, o acordo já foi anunciado há bastante tempo, já está feito há bastante tempo, mas a transação só será concluída no final, de meados do próximo mês de maio. De referir porque é que a CCCC e a Motengil decidiram esta parceria, porque de facto há uma conjugação estratégica entre as duas empresas. A Motengil é um grupo que faz 75 anos este ano, é um grupo cotado na Bolsa de Lisboa, que tem um acionista maioritário, que é a família Mota, que hoje tem cerca de 63% de capital, está presente em 23 países, entre 3 continentes, África, América Latina e Europa. É um grupo que, pese embora seja português, trabalhou desde o primeiro dia da sua fundação em África e trabalhou exclusivamente em África até 1973. Por isso é um grupo com uma grande presença regional, tanto na África subsaariana como também em alguns mercados da América Latina, e esta simbiose entre os dois grupos, CCCC e Motengil, visa de facto, por um lado, escalar por parte da Motengil o nível de projetos que conseguiremos concorrer e licitar e ganhar e depois executar, ou seja, ambicionamos crescer em projetos de maior escala, de maior complexidade em termos de apalancagem de financiamento, de conseguir garantir que temos condições de apresentação de garantias bancárias e outras para esses projetos de grande dimensão. E, por outro lado, a CCCC, o que é que vê na Motengil? Um parceiro que tem uma penetração local, que tem uma penetração comercial, que está aculturado aos diversos mercados e que, por outro lado, tem uma tradição de saber fazer e uma capacidade técnica e daquilo que é a excelência da engenharia portuguesa muito assinalável, um track record enorme, e nesse sentido há, por um lado, o poderio financeiro e, por outro lado, a capacidade técnica e a capacidade comercial que simbioticamente vemos como uma oportunidade de crescimento de parte a parte. Indo para o Brasil, qual é a nossa história no Brasil? A Motengil, em 2008, decidiu, num processo de reforço da sua internacionalização, preconizado pelo já saudoso Dr. Jorge Coelho, que infelizmente partiu ontem, decidiu avançar com a abertura de diversos mercados,
nomeadamente no mercado brasileiro. Iniciamos a nossa atividade no Brasil como grupo, não pela área da construção, que é a área tradicional do grupo, mas na altura pela área das concessões. Na altura adquirimos uma participação numa concessão rodoviária que ainda hoje é detida pela Mota-Engil, em parte, que é a concessão das rodovias TET no estado de São Paulo, e depois, posteriormente, passados 2 anos, iniciamos a nossa atividade na área dos resíduos, também no estado de São Paulo, através da aquisição de 50% de uma empresa em Ribeirão Preto. Esta última foi uma atividade que diria, uma experiência que correu mal, por diversas razões, mas sobretudo fizemos uma procura, se calhar, pouco aturada do alvo e do nosso parceiro. Nesse sentido, acabamos por sair de vender o capital dessa empresa e decidimos avançar numa lógica de exploração do mercado de construção. O mercado de construção no Brasil, e estou a falar do período pré-Lava Jato, era um mercado hermético, um mercado que era impossível aos players não brasileiros atuarem, era um mercado extremamente competitivo, mas extremamente fechado, ou seja, as empresas portuguesas não teriam qualquer hipótese, nomeadamente uma Mota-Engil tinha completamente vedado o mercado de grandes obras públicas e de grandes infraestruturas no Brasil. E isso era um dado adquirido e era assim que as coisas funcionavam. Então, nós decidimos que íamos ter uma estratégia que teria 2 dimensões distintas. Primeiro, nós não íamos nos posicionar como Mota-Engil para grandes projetos de infraestruturas e grandes projetos de obras públicas, ou seja, o nosso lema é: nós não queremos fazer trem-bala. Por outro lado, identificamos desde logo a absoluta necessidade de ter um sócio local, de operar através de uma empresa local, não com 100% do capital, mas com a maioria do capital, mas mantendo o acionista local. Porquê? Porque necessitávamos ter uma cara brasileira, de termos uma liderança brasileira, de ter uma capacidade de enraizamento e de aculturamento que nós, como novatos no mercado, não teríamos, e teríamos grande dificuldade em fazer de outra forma. Então, tivemos um processo muito longo, muito fino, de identificação dessa empresa, e acabamos por identificar uma empresa que foi referida há pouco pelo engenheiro Clóvis, que é a SCG, que é uma empresa que, curiosamente, é ainda mais antiga que a Mota-Engil, tem mais um ano que a Mota-Engil, tem 76 anos, enquanto a Mota-Engil tem 75 anos. E era uma empresa histórica brasileira, empresa de construções Brasil, é assim o seu nome, sediada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que na altura era uma empresa que tinha sido já bastante grande no panorama do mercado de construção brasileiro, mas na altura era uma empresa que estava, de certa forma, algo a definhar. Contudo, era detida por uma família que tinha e tem muitas características muito semelhantes às características que é a família Mota, e, curiosamente, a empresa tinha uma cultura e uma filosofia e um posicionamento muito semelhante à Mota-Engil. E assim foi. Nós acionistas, nós gestores, passamos a conhecer a empresa, passamos a conhecer os acionistas da ECB, nossos futuros parceiros, e de facto, além de se ter criado uma relação de parceria, uma relação de negócios, criou-se também relações de amizade, e hoje eu posso dizer que tenho amigos brasileiros, verdadeiramente amigos em Belo Horizonte, que são os meus parceiros na ECB. A Mota-Engil adquiriu através de um aumento de capital, exclusivamente, ou seja, o objetivo da família Rezende, nosso co-acionista, nosso sócio, era de capitalizar a empresa. Nós capitalizamos a empresa, a ECB, e com essa capitalização passamos a ter 51% do capital, mas ao mesmo tempo dotamos a empresa de várias pessoas, vários novos recursos, capacidade técnica, capacidade operacional e, sobretudo, know-how. E isto foi num período, esta transação,
foi concluída em dezembro de 2002 e foi num período muito importante para nós. Porquê? Porque, como vocês se podem recordar, foi o início da grande crise do setor da construção em Portugal. Ou seja, com a crise financeira de 2008 e com a intervenção do pedido de resgate, que agora faz 10 anos, esta semana, em 2011, por parte de Portugal ao FMI, à Troika, o mercado da construção, por isso, simplesmente explodiu em Portugal, porque deixou de haver obra pública, investimento público, e deixou de haver muito investimento privado. E, nesse sentido, houve uma debacle do mercado, e nós termos feito este investimento no Brasil foi uma forma também de redirecionar parte dos nossos recursos, não só humanos, mas também em termos de equipamento, para um mercado que já tinha uma empresa estabelecida. Era um mercado que culturalmente era muito semelhante ao mercado português, a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos costumes, ou costumes muito semelhantes, e conseguimos desta forma canalizar uma quantidade de recursos humanos e operacionais para o mercado brasileiro e, de uma forma muito célere, conseguir pôr a empresa SCD a crescer. E, de facto, assim é. Hoje nós somos a 7ª maior construtora do Brasil, a SCD é a 7ª maior construtora do Brasil. Soubemos crescer não só pelo investimento e pelo esforço que conjuntamente nós e a família Rezende fez na empresa, mas porque também soubemos aproveitar as oportunidades que vieram da Lava Jato. A Lava Jato, para nós, foi uma janela de oportunidade, porque de facto abrimos um leque de novos clientes, nomeadamente a Vale, que era um grande cliente nosso já em África, passou a ser também um grande cliente nosso no Brasil, é hoje provavelmente o nosso principal cliente no Brasil, tanto nos investimentos que tem na duplicação da estrada de ferro de Carajás, como também nos vários investimentos que tem em Minas Gerais e no descomissionamento de diversas barreiras que está a fazer em Minas Gerais, mas também outro tipo de clientes, nomeadamente a Petrobras, onde desde há 3 anos é um dos nossos principais clientes. A par disto, só para contextualizar, retomamos a nossa atividade na área dos resíduos. Nós, Mota-Engil, somos o maior operador de resíduos em Portugal, tanto na componente da recolha como na componente de tratamento. É uma área que dominamos em toda a cadeia de valor e através da SCD, ou seja, juntamente com os mesmos parceiros, no ano de 2014 para 2015 adquirimos uma pequena empresa em Minas Gerais, chamada Concita. Depois, mais tarde, adquirimos uma outra pequena empresa de tratamento também em Minas Gerais, e fizemos crescer esta área de tratamento e de recolha de resíduos, e hoje somos um dos principais operadores no Brasil, onde recentemente, no ano passado, início de 2020, pré-pandemia, tínhamos 2 importantes contratos: o contrato de recolha e limpeza da cidade de Brasília e um dos contratos, que houve 5 contratos foram concurso, de recolha e limpeza da cidade de São Paulo. O ano de 2020 foi um ano muito difícil por conta da pandemia. Houve uma paragem, diria que total, por parte de vários dos nossos clientes, a começar pela Petrobras, passando pela Vale. Alguns clientes públicos também diminuíram significativamente o seu investimento, o que nos obrigou a ter um decréscimo de atividade muito significativo. Foi um ano difícil porque, de facto, não houve, digamos, uma articulação das paragens por parte do cliente público e do cliente privado, mas, independentemente disso, nós iniciamos o ano 2021 com uma carteira de encomendas muito, muito, muito interessante, não só em termos de volume, como em termos de rentabilidade, e a nossa expectativa é que, de facto, 2021 não seja a recuperação do que foi 2019, mas seja o início da recuperação do que foi 2019, e 2022 já seja um ano francamente positivo. Por último, e voltando ao início à questão do investimento chinês, o Brasil vai ser um dos exemplos da simbiose que vamos promover entre a Mota-Engil e a CCCC. A CCCC é um grande investidor na área das infraestruturas no Brasil. A maior concessão de infraestrutura de transporte da América Latina é no Brasil e é da CCCC, que é a recém
a recém-adjudicada Ponte Salvador Itaparica, na qual é um projeto que a Mota-Engil irá colaborar como construtor, mas a par disso, de facto, há um plano de investimento e de expansão na área das infraestruturas brutal no Brasil, tanto a nível privado como a nível público, e da qual os grandes players brasileiros, seja o setor das infraestruturas, o setor da energia, o setor das telecomunicações, etc., irão estar presentes. Por isso, é incontornável o aumento do investimento por parte da China no Brasil, em todos estes setores, e claro, também num setor que eu conheço muito menos, mas permito que seja também assim nos financial services, como o Tiago estava a dizer, e de facto esta parceria que estamos a materializar dentro de poucas semanas com a CCCC, que é a quarta maior construtora do mundo, terá um campo de atuação muito expressivo no Brasil para os próximos anos. E isto é um overview do que foi a nossa experiência e o que é a nossa experiência no Brasil e nosso trajeto até agora nos últimos quase 9 anos. Excelente, Carlos Mota, muito obrigado. E o objetivo realmente dessa sessão agora, né, a apresentação em testemunho de cases, é conhecer a experiência, né, de quem tem hands-on experience, né, que de fato trabalhou em transações envolvendo empresas posicionadas nos 2 mercados, no Brasil e Portugal. Com isso, eu passo a bola agora para Luiz Mota Duarte, que é CFO da Sonai Sierra, para comentar sobre a fusão da Sonai Sierra Brasil com a Allianz em agosto de 2019, se eu não estou enganado. É isso, Luiz? É isso mesmo, Tiago. Muito obrigado. Se me permitem, e se a tecnologia funcionar, eu vou tentar partilhar um pequeno conjunto de slides. Não sei se vocês conseguem, se puderem, por favor, confirmar, conseguem ver os slides? Sim. Podemos Quero começar por agradecer o convite à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira por poder participar aqui neste painel muito interessante e muito informativo, e também parabenizar por esta iniciativa. Queria também aproveitar para saudar todos os restantes participantes no painel e também todos os restantes participantes neste webinar. Hoje estamos aqui para falar estou para falar um bocadinho da Sonai Sierra, a Sonai Sierra Brasil. A Sonai Sierra hoje é um operador de centros comerciais e de imobiliário em geral. Nós temos cerca de 7 bilhões de euros de centros comerciais, dos quais espalhados por 9 países, dos quais o Brasil é um dos países mais importantes e de maior relevo para nós, já há mais de 20 anos. Como referi, a nossa presença no Brasil é muito estratégica, é de muito longo prazo, e há cerca de 2 anos atrás resumia-se a uma empresa cotada, que se chamava muito criativamente Sonai Sierra Brasil, e que operava 9 centros comerciais no Brasil, muito focada no sudeste do Brasil, e que a nível de dimensão, na ordem de grandeza, tinha um market cap na ordem de 2,2 bilhões de reais. Esta entidade era uma parceria também nossa com outro operador de centros comerciais europeu, talvez um dos maiores europeus, que é o grupo Otto, que veio, se recordam, dos catálogos, portanto um operador grande alemão, mas também com uma vasta presença na Europa. E era uma entidade que nós já tínhamos em conjunto há bastante tempo, co-controlada, juntamente tínhamos 66%, e depois com vários investidores brasileiros locais também, e com um free float bastante significativo. Já o setor dos centros comerciais, como saberão, tem sido um setor muito falado recentemente, e é um setor em transformação. É um setor em transformação, com potencial de crescimento em algumas geografias, das quais o Brasil é uma delas, onde a densidade de centros comerciais per capita é relativamente reduzida, mas também é um setor que necessita de alguma consolidação, digamos, para poder beneficiar de economias de escala, de economias de know-how e também de algum efeito de complementaridade. Neste contexto, para acelerar o nosso crescimento, nós estudámos diferentes formas de crescer, diferentes formas de podermos acelerar o nosso crescimento, e uma das formas era a consolidação. Neste contexto, tanto nós como a Allianz iniciámos discussões de combinarmos os nossos portfólios, as nossas empresas, as nossas pessoas,
numa única entidade. A Aliança era uma empresa muito interessante, tem cerca do dobro do tamanho que o Sol na Sierra Brasil tem, números redondos, tem 20 centros comerciais, uma complementaridade geográfica fantástica, uma vez enquanto nós estávamos muito focados em São Paulo, no Sudeste, apesar de a Aliança também, apesar de ter muitos ativos no Sudeste, tinha uma presença muito forte e tem uma presença muito forte no Rio de Janeiro, mas também em outras geografias do Brasil. E nós conjuntamente conseguimos cobrir agora praticamente todo o mercado brasileiro. A Aliança tinha um market cap na ordem de 3,9 bilhões de reais e tinha 2 acionistas de referência. O primeiro é a CPPIB, que é um dos maiores fundos de pensões canadianos, é um dos maiores do mundo, mas é canadiano, que tem vários investimentos em imobiliário e também no Brasil em outras diferentes áreas, e um entrepreneur local, que também que fez a sua carreira nos centros comerciais, que é um senhor, o Renato Rick. E, portanto, a nível da estrutura acionista, havia uma complementaridade também significativa, um like-mindedness, como diríamos em Inglaterra, tanto do ponto de vista do entrepreneur, Sierra e Renato Rick, como do ponto de vista institucional, Otto e CPPIB. Depois de conversações longas, como se imagina sempre nestes processos, portanto, acabámos por nos fundimos e criámos o operador, que aqui podemos ver as principais estatísticas, é neste momento o maior operador de centros comerciais no Brasil, gera mais de 40 centros comerciais, que é mais de 1,1 milhões de metros quadrados de espaço de centros comerciais e o market cap na ordem dos 8 bilhões de euros. Também muito atrativo, e que irei falar agora no slide seguinte também, é que a estrutura acionista de facto é muito blue chip, é muito supportive do próprio crescimento da empresa, mas ao mesmo tempo o balanço da empresa é muito forte, uma vez que pouco depois da fusão acabamos por fazer também um aumento do capital e portanto tem um balanço muito forte, uma equipa de gestão muito proativa, uma presença geográfica muito grande. Portanto, passámos de um operador ainda no top 5 para o maior operador no mercado com diferentes sinergias, tanto de custo como de vendas, como com um balanço mais forte. Curiosamente, e prometo que é o último slide para também não vos maçar demasiado, curiosamente esta fusão trouxe valor imediato. Trouxe valor imediato, como podemos ver aí à esquerda, não só pelos múltiplos de transação, não só pelos múltiplos de transação a que a empresa cotava antes, cotava cerca de 10, 11 vezes EBITDA, cada uma das empresas antes, 12 vezes pouco antes da transação, e após a transação a empresa teve uma valorização significativa, onde passou a negociar a múltiplos de 16, 17 vezes EBITDA. A nível do preço das ações, a empresa passou de cerca de R$25 por ação para cerca de R$50 por ação num muito curto espaço de tempo. E isto era justificado porque era justificado por ser o maior player, com a maior presença geográfica, uma complementaridade de portfólio muito grande, eficiências de custo identificadas, materializadas e neste momento ainda a serem materializadas, uma cultura de inovação e uma escala de inovação muito importante nesta fase onde a digitalização é crucial, com uma equipa de gestão que agora tem o melhor de dois mundos, tanto do melhor da Sierra como do melhor da Aliança, com uma energia incrível, com uma criatividade e uma proatividade fantástica, e também, como eu referi, com um balanço mais forte do setor. Portanto, neste momento, continuamos, entretanto, o valor da ação mudou significativamente por causa do Covid, infelizmente, mas tendo em conta a força do balanço, temos utilizado este período não só para consolidar, comprar diferentes ativos, a estudar e analisar a compra de diferentes operadores no sentido de podermos crescer, muitas vezes que nestes mercados mais assustados que se fazem transações mais interessantes, e também temos utilizado este período para continuar neste processo de consolidação, tanto da equipa de gestão como das diferentes estruturas, que é um processo complexo, mas que tem sido gerido de uma forma muito positiva, muito interessante. Portanto, a nossa experiência foi uma experiência positiva, onde tudo funcionou muito bem, tanto a nível burocrático, de autoridades de concorrência, como de autoridades da Bolsa, funcionou tudo bastante muito bem. Ficámos satisfeitos por termos reforçado a nossa presença estratégica num país estratégico. Ficámos satisfeitos por, apesar de uma crise brutal que surgiu,
estarmos bem preparados para isso, e tivemos, como já um convidado referiu, sofremos bastante com a taxa de câmbio no último ano, naturalmente também com a rentabilidade da empresa, mas que esperamos que seja temporária, mas sofremos bastante com a taxa de câmbio. Portanto, tem sido uma experiência positiva e esperamos na próxima sessão estar aqui para voltar a falar de mais fusões, mas continua a ser um mercado muito positivo para nós e um mercado para o qual ambicionamos crescer e fazer mais. Excelente, Luiz Mota. Realmente espero que no nosso próximo encontro nós tenhamos boas notícias para compartilhar. Muito obrigado pela apresentação. Convido agora o João Pedro Taborda, que é vice-presidente para assuntos governamentais na Europa, África e Médio Oriente da Embraer, para comentar um pouco sobre o processo de privatização da OGMA, finalzinho de 2004. Né, João? Além, claro, dos outros assuntos pertinentes. Muito obrigado, Tiago. Boa tarde a todos, muito obrigado à Câmara de Comércio por nos convidar para partilhar a experiência destes já a caminho de 16 anos de privatização desta parceria que a Embraer estabeleceu com o governo português. Eu vou só muito sucintamente, eu preparei também alguns slides, caso os consigam ver. Sim, conseguimos. Ok. Portanto, e teria aqui desculpa. Vou maximizar aqui. E partilhar um pouco o que é que tem sido este percurso. De facto, na altura, na virada do século, a OGMA tinha desafios enormes em termos da sustentabilidade do seu negócio. O mundo tinha mudado em termos da necessidade das forças aéreas, em termos da internacionalização deste mercado e, de facto, a OGMA procurou um parceiro. A Embraer demonstrou ao Estado português na altura que seria um parceiro credível e adequado para as prioridades que existiam para a OGMA e começámos essa parceria. Este é o site em Alverca, fica a 12 km do aeroporto de Lisboa. A pista que vem à esquerda é uma pista da Força Aérea Portuguesa. Na parte superior do slide vem o depósito da Força Aérea Portuguesa, que não pertence hoje à OGMA. Tudo isto era um site e é um site que está a caminho de fazer 103 anos, mas de facto continuamos muito próximos da Força Aérea Portuguesa e numa proximidade aqui de operação e que se reflete no que a OGMA tem feito, tem procurado fazer e quer continuar a fazer nesta parceria com o governo português e que já se concretizou em mais de 100 milhões de investimento e recentemente em mais um anúncio de 74 milhões de investimento numa nova capacidade em Alverca. Aqui a linha do tempo, muito sucintamente, o Parque Aeronáutico de Alverca foi criado formalmente em 29 de junho de 1918, portanto, assim se continuou um parque de construção aeronáutica até que em 1952 a OGMA, na altura as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, assim designadas desde 1928, integraram a Força Aérea Portuguesa. Portanto, a OGMA, na altura, ou como era conhecida ainda, as OGMA, passaram a fazer parte da estrutura da Força Aérea Portuguesa. Começou a receber pedido e trabalho da Força Aérea Portuguesa e em 1993 começou também uma forte parceria para a manutenção de motores com a Rolls-Royce, seguido 5 anos depois dos primeiros Embraer que começaram a visitar Alverca. Em 2004 e concretizado em março de 2005, portanto, tendo já completado 16 anos formalmente, a OGMA é privatizada a favor da Embraer e a partir daí começa um percurso que, enfim, num espírito de trabalho conjunto entre o Estado português e o Grupo Embraer, temos procurado gerar resultados na OGMA e que esses resultados, os resultados dessa parceria, sejam visíveis em termos das competências que a OGMA tem hoje e em termos da integração da própria OGMA no Grupo Embraer. Isso não impediu vários projetos que não têm diretamente a ver com a Embraer e, nomeadamente, com a construção de parte de um avião suíço do Pilatus, que é exportado daqui para a Suíça
e que a OGMA já concluiu mais de 1.600 montagens num programa que já ultrapassou os 25 anos. Portanto, nada que tenha a ver diretamente com a Embraer, mas que tem tido uma perenidade incrível em termos da competitividade da empresa. E mesmo em 2017, um novo investimento importante, um hangar de pintura digital, enfim, novas tecnologias que o grupo Embraer colocou em Alverca com novos investimentos para, obviamente, no compromisso e no espírito da parceria e da privatização com o Estado português, continuar a projetar o futuro da companhia. Sem vos maçar, aqui a OGMA honra-se e o grupo Embraer honra-se de ter este portfólio de clientes que visitam a Alverca. Alguns destes clientes, como a própria Força Aérea do Afeganistão, vêm através da agência de compras da NATO e, obviamente, a OGMA orgulha-se muito hoje em ter técnicos no Brasil, algo que não existia e que hoje se verifica na base do Pamagaleão, no Rio de Janeiro, onde intervém diretamente, por exemplo, a aeronave da Força Aérea Brasileira que participam no combate ao Covid. Também a Força Aérea Americana, várias forças aéreas e próprias marinhas também da Argentina e do próprio Paquistão, que alguns destes clientes são, não o caso da Argentina, com certeza nem o caso do Paquistão, mas, por exemplo, clientes como o Gabão, o Níger. Nós temos aqui alguns clientes que não são clientes da Embraer e que, através da OGMA hoje, fazem parte do portfólio de clientes do Grupo Embraer. Aqui, na área civil, companhias aéreas, clientes da Embraer que passaram a vir à OGMA e à Alverca fazer a manutenção dos seus aviões, para além de programas de fabrico de algumas peças. Eu não vos vou amassar muito, mas a própria fabrico hoje de peças realizada aqui em Portugal, em Alverca, para a Embraer. Portanto, tudo isto viabilizado por via do processo de privatização. Portanto, rapidamente, sem vos maçar muito, a OGMA hoje tem 5 áreas de negócio: manutenção de aviões de defesa, aviação civil, onde a participação do Grupo Embraer é fundamental. Hoje, os aviões que vêm à OGMA fazer manutenção são aviões fabricados pela Embraer, motores, componentes e aeroestruturas, onde a participação de Portugal no programa C390 Milênio foi absolutamente um virar de página também, ou a abertura de uma nova página na OGMA em termos de construção de projetos de construção aeronáutica. Tudo isto e toda esta dinâmica que o Grupo Embraer procura trazer nesta parceria com o Estado português, sem pôr em causa e preservando o mais possível e continuando a investir na capacidade da OGMA intervir noutros produtos. Hoje a OGMA faz a modernização também do C-130 da Força Aérea Portuguesa, apesar de, como sabem, Portugal ter optado na nova geração de aeronaves pelo C390 Milênio da Embraer, mas há muito trabalho para fazer no C-130, modernização, manutenção, ao mercado compatível e que, com certeza, é de muito interesse para a OGMA. Novos clientes, por exemplo, Índia, nós temos, enquanto OGMA, técnicos na Índia a trabalhar em aviões de plataforma da Embraer, portanto, um negócio novo de exportação que esta integração resultante da privatização trouxe para a Alverca, e questões mais operacionais e até de apoio à atividade comercial. Por exemplo, este avião Super Tucano, que é um avião de treino e ataque ao solo da Embraer, não é um avião para o qual a OGMA já esteja certificado, mas em breve esperemos que esteja, mas este avião demonstrador está há muito tempo em Portugal, em Alverca, que é utilizado a OGMA como base para que a Embraer realize voos de demonstração e atividades de promoção comercial, em que utiliza a Alverca também como base para esse trabalho. Na aviação civil eu já fiz referência, aviões da Embraer, fabricados pela Embraer, que hoje vêm à OGMA fazer manutenção. Em termos de motores, uma tradição e uma relação muito forte com a Rolls-Royce e, mais recentemente, então, como vos fiz referência, um novo investimento, 74 milhões de euros, para que a OGMA se capacite para os novos motores Pratt & Whitney 1100 GTF, que equipam os Airbus A320neo, não os que equipam a TAP, esses têm um outro motor, que é o LEAP, mas motores de outras companhias aéreas, mais uma vez que não têm relação direta com a Embraer,
mas que a OGMA demonstrou à Pratt & Whitney que consegue trazer essa capacidade e realizar esse tipo de serviços em Alverca, esperando nós, e a previsão que foi anunciado publicamente, é que a faturação da OGMA mais do que duplicará. Portanto, hoje a OGMA fatura em torno de 250 milhões de euros, o que mais que duplicou após a privatização, e nós queremos que ultrapasse os 600 milhões com este novo projeto, com criação de mais de 300 postos de trabalho. Hoje a OGMA tem aproximadamente em torno de 1.800 colegas a trabalhar em Alverca. Portanto, esta é a aposta, é um investimento que sabemos que o governo português estima muito. Foi anunciado em novembro, no meio da pandemia, e nós acreditamos que temos que nos preparar. Quando a maré sobe, temos que estar preparados, e então tem que prevalecer esta cultura de investimento, de preparação e de inovação, porque, com certeza, as coisas irão melhorar em termos de aviação, especialmente a aviação civil, e a OGMA, dentro do Grupo Embraer, quer estar preparada para isso. Antes de terminar, muita competência também em componentes, competência tecnológica, por exemplo, hélices de motor, que são, e trens de aterragem, que são realmente muito críticos. E realmente, antes de terminar, os senhores veem aqui uma foto de um robô que foi instalado na OGMA por via da participação de Portugal, numa parceria do OGMA com o CEIA, mais o que é fabricado em Évora, e que obviamente não abordei aqui Évora, mas o investimento, mais de 300 milhões de euros que a Embraer já investiu em Évora, evolui de uma boa experiência com o Estado português na OGMA. Portanto, isso deu uma confiança institucional que levou também a esse investimento em Évora. Este é o primeiro robô instalado em Alverca, e que é também utilizado hoje noutros programas da OGMA, portanto, instalado por causa da participação do C390, mas hoje a OGMA aprendeu a trabalhar com este robô e já o utiliza noutros programas. Slide final, um ponto sempre que reforçamos na integração com o Grupo Embraer, a nossa política de compliance e anticorrupção, e que de facto hoje também é outra das áreas muito integrada entre a OGMA dentro do Grupo Embraer nas diferentes frentes. Portanto, como os senhores sabem, e as senhoras, a aviação não é o setor do momento num tempo de pandemia, mas temos que nos preparar e temos que, obviamente, há muita movimentação neste setor da aeronáutica, há muitos fornecedores que vão sobreviver, outros se calhar que não vão sobreviver. As cadeias de fornecimento têm sofrido muito neste tempo de pandemia, mas obviamente há que saber encontrar as oportunidades, há que investir o que é possível investir. E então, nestes minutos que vos roubei, enfim, queremos a cada dia reforçar esta parceria com o governo português. O governo hoje tem 35% da OGMA através da plataforma de defesa IDD, e a Embraer nos 65%. Enfim, estamos prontos mais uma vez a cada dia para reforçar esta parceria, enfim, fazer desta história a mais válida e útil possível para quem, como vocês tiveram a gentileza de me ouvir hoje. Mais uma vez, obrigado pelo convite, e vamos continuar a trabalhar, e um cumprimento muito especial sempre ao trabalho da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Obrigado. João Pedro, obrigadíssimo pela apresentação, nos abrilhantou bastante. Agora, entrando na fase final do nosso debate, do nosso webinar, gostaria de convidar nossos especialistas em leis, né, para discutir os desafios e riscos de mercado envolvendo as transações de M&A. Então, gostaria de começar com uma primeira pergunta que tem muito a ver com o contexto atual, né? Quais são as principais áreas que têm despertado o foco de atenção das diligências legais nas operações de M&A? Obrigado, Thiago. Se eu posso começar por aqui, e depois o Rodrigo e o Mano me complementam, por favor. Acho que, para começar, a diligência legal é menos frequente, né, situações em que os aspectos, né, que nós, como advogados, na parte da auditoria legal, geram impasses, né, que não permitam o prosseguimento da transação. Mas é uma avaliação, obviamente, muito importante, né, para aspectos que vão ser endereçados contratualmente, né, correções que devem ser feitas antes do fechamento, né, endereçamentos e alinhamento entre as partes. Para a sua pergunta,
eu entendo que a gente teria talvez dois grandes blocos, né? Um primeiro bloco que seriam as questões suscitadas agora em decorrência da pandemia, né? E são objeto de diligência e há uma atenção especial para esses aspectos. E um outro que são as questões mais habituais, né, de diligência legal no Brasil, e setores áreas, né, que ganharam um foco mais especial mais recentemente. Acho que no primeiro bloco da pandemia, né, são as incertezas e que podem aumentar ou diminuir em função da atividade e o setor em que está inserida a Target, sobre como vai ser, né, a possibilidade de crescimento, de expansão, como foi afetada a atividade, as relações, né, da Target com clientes, fornecedores, né? Então, aspectos importantes, né, que fugiam antes, talvez, né, de uma lista padrão de diligência ou aspectos iniciais, né, que eram avaliados, né, passaram a ter uma relevância. Então, os contratos significativos da Target, entender se houve alguma suspensão de pagamentos, tanto de clientes como de fornecedores, se algum fornecedor que eventualmente até tenha encerrado operações em virtude de pandemias e se houve algum rearranjo, né, contratual nessas relações. A parte da força de trabalho, né, como foi tratado, né, pela Target a questão da ausência de mobilidade urbana, né, durante esse período da pandemia, como isso vai ser afetado, né, um cenário ainda incerto, né, em que as operações estão tramitando atualmente. As obrigações, né, da companhia, mesmo obrigações de dívidas tributárias, né, por exemplo, né, de parcelamentos, né, ainda que com alguns casos houve autorizações judiciais, né, de adiantamento, né, mas avaliar se a empresa usufruiu algum desses benefícios e a partir do término desse benefício voltou a cumprir regularmente suas obrigações. Então, tem um arcabouço aqui de pandemia que chama a atenção, obviamente, agora nesse contexto, né? E esse talvez seria um foco primordial que é levado em consideração. No cenário mais geral, como é de conhecimento de todos, o Brasil é um país em que o contencioso é extremamente importante e deve ser avaliado por um comprador e ter esse elemento no processo da diligência é fundamental, né? Especialmente na área tributária e trabalhista, pelo risco de responsabilização, né, que existem nessas esferas. Isso aí já é um aspecto já habitual e que é talvez a área mais importante ou de maior relevância, né, nas auditorias legais. Mais recentemente também, né, principalmente depois da mudança no ambiente de negócios que está sendo promovida no Brasil, com as investigações recentes, Lava Jato, promulgação da lei anticorrupção, já passa a ser um requisito quase inerente em todas as auditorias, né, aspectos relacionados à compliance anticorrupção, ainda que limitados, né, em uma pesquisa de bases públicas, em entrevistas com a administração, mas é raro termos algum processo de diligência em que não seja passada essa preocupação por um potencial comprador com relação a esses aspectos da Target. E também questões que vêm ganhando relevância sobre o arranjo de stock option plans com a administração, é uma preocupação que os compradores observamos uma tendência, né, de atenção nesses aspectos, e a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que também entrou em vigor no ano passado, embora com sanções que vão ser aplicáveis somente a partir do segundo semestre desse ano, mas que chamam a atenção em operações mais recentes e estão sendo dedicados esforços importantes, né, para essa área. E aqui as empresas, obviamente, que têm
controladores ou são subsidiárias de empresas europeias, portuguesas, que já passaram por uma experiência, têm uma vantagem, né, na parte da integração e adaptação, pelas semelhanças, né, da normativa com a brasileira com a europeia, mas também é uma área que eu destacaria como uma atenção que não era habitual nos processos, né, antes da entrada em vigor da LGPD brasileira. Se eu puder complementar, tá excelente, João, concordo em gênero, número e grau aí com as suas ponderações, mas com a perspectiva, né, do investimento europeu no Brasil, acho que uma tendência que a gente já via antes e que foi acentuada nesse ambiente de pandemia é a preocupação com o tema ESG, né? Acho que existe aí uma tendência nas operações futuras aí, a partir desse momento, de se enfatizar maior, dar uma ênfase maior na due diligence, né? Nesses temas ambientais, temas de inclusão, enfim, até mesmo due diligence de temas ligados a direitos humanos, né? Esses temas que têm uma conotação mais reputacional, né? Acho que muitos investidores europeus, fundos europeus, o espaço para eles investirem em negócios que não demonstram preocupação, né, e que não endereçam esse tema ESG é cada vez menor, né? E isso eu acho que tem uma influência muito grande, né, na forma e na ênfase desse tema nas due diligence de ativos brasileiros going forward. Excelente. Eumano, você que atuou em uma série de transações no ano passado, o que mudou em termos práticos na negociação e execução de contratos durante a pandemia? Obrigado, Tiago. Isso é uma excelente pergunta. Eu talvez dividisse o que é a negociação e aquilo que é a execução do contrato. Sim, na negociação propriamente dita, por incrível que pareça, e talvez não acompanhando tanto o Rodrigo e o João naquilo que eles falaram das grandes diferenças da pandemia, eu acho, honestamente, que aquilo que mudou na negociação foi a gente já não se encontra presencialmente como nos estamos encontrando agora, inclusive às vezes para assinar os contratos. A lei portuguesa previu uma possibilidade de facilitar as assinaturas eletrónicas, portanto, teve alguns aspectos pontuais que de facto mudaram, mas não foi no plano da negociação que as coisas, que a pandemia fez mudar as coisas. Onde a gente viu que houve uma alteração aqui em Portugal no M&A e nos outros negócios em si que sejam parecidos, foi exatamente na execução dos contratos, ou seja, no cumprimento ou no não cumprimento dos contratos. E aí a gente viu, obviamente, muitas situações em que vendedores já não queriam vender por aquele preço, compradores mais até do que vendedores que não queriam realizar o negócio por causa da instabilidade, por causa da incerteza da pandemia. E aí a gente viu aquelas cláusulas que a gente negocia nos contratos começarem a ser utilizadas. Por exemplo, vamos pensar num contrato que tem um preço fixo, já fixado antes portanto, naquilo que a gente chama o signing, não é? E não no closing ou fechamento. Se o preço foi definido antes, é natural que o comprador ligue para os advogados e fale: olha, tenho aqui um problema, é que eu valorizei essa empresa. Vamos pensar nos exemplos que a gente aqui teve, uma construtora, um shopping ou uma empresa de manutenção de aviação. As duas últimas, o shopping e a manutenção de aviação, obviamente que o comprador fica mais receoso de ir comprar aquela empresa pelo preço que definiu antes, não é? Se pensarmos na construtora, Portugal passou, não interrompeu nunca a atividade de construção. Portanto,
obviamente que os construtores certamente se queixam de muitos constrangimentos, mas acredito que os promotores dos shoppings e do setor da aviação se queixarão mais. Portanto, o que eu acho que a gente viu foi aquelas cláusulas que a gente negociava para olhar no futuro possível. Pusemos essas cláusulas em aplicação, enfim, ainda vai demorar algum tempo para sabermos algumas decisões, mas houve muita utilização dessas, enfim, de toda a panóplia de cláusulas de revisão de preço, de força maior, etc., que eu acho que é a grande diferença. Naqueles M&As que nós negociamos, enfim, aquisições sobretudo, nós falámos em várias aqui, acho que o foco foi o mesmo de sempre, não é? Claro que se você me falar a aquisição da Brisa tem um aspecto importante, não é? É uma empresa de rodovias que tem as pessoas impedidas de circular na rua, pelo menos no início do confinamento era gravíssimo, agora continua a haver menos circulação, menos tráfego, mas há mecanismos nas concessionárias para ativar esses reequilíbrios do contrato, não é? Depende um pouco daquilo que já existe na concessão. Portanto, obviamente que na diligência há essa preocupação acrescida do comprador, mas não é uma questão que muda assim tanto com a pandemia. Onde a gente acha que houve, de facto, uma grande diferença com a pandemia foi a execução dos contratos, não é? Ou seja, pôr estas cláusulas que a gente negocia nestes contratos ultra complexos e desenvolvidos em ação. Excelente, Mano. Gostaria de convidar você, Rodrigo, claro, os demais participantes também, né? O João e o Mano. Agora que a gente está aproximando da reta final, temos os últimos 10 minutos de webinar, eu queria entender, Rodrigo, quais têm sido os impactos do ressurgimento de cláusulas de earn-out, principalmente nas operações que têm uma parte significativa do valuation atrelado ao resultado futuro do target, né? E assim também como outros mecanismos que têm sido adotados, mecanismos de ajuste de preço, né, mais sofisticados, locked box, principalmente nos deals de infraestrutura. Como que você tem percebido essa dinâmica? Pois é, a cláusula de earn-out, ela vem e volta, né? E nessas situações de crise econômica, enfim, a gente viu isso no Brasil também há alguns anos atrás, né? E também na época lá da crise financeira de 2007, 2008, 2009, né? Ela é muito útil, por um lado, né? Porque você, enfim, consegue fazer a operação, você não precisa chegar num acordo definitivo sobre preço no primeiro momento, né? Você vincula uma parte do preço, ou às vezes até ele todo, à performance futura do negócio, de modo que você sai um pouco daquele momento de crise, né, financeira, que pode ser momentânea e tudo mais. O problema está nos detalhes, né? Assim, a cláusula de earn-out é quase que uma receita para desentendimentos, né? Normalmente são cláusulas muito complexas, né? São cláusulas que buscam antecipar situações, enfim, partem de premissas que depois, no relacionamento entre os sócios, né, comprador e vendedor, muitas vezes o vendedor ainda está como sócio, né? Enfim, isso gera desentendimentos, interpretações divergentes entre as partes, né? Na minha experiência, não é incomum que uma cláusula de earn-out, enfim, possibilite, né, o fechamento do negócio, mas, por outro lado, dali a 1, 2 anos, haja aí reclamações de lado a lado, litígios, e até, por vezes, em casos mais graves, até arbitragens, né, enfim, litígios nas cortes, né? Então, diria que esse é um momento em que a gente está vendo um ressurgimento dessas cláusulas, né? Está cedo para dizer, enfim, o que vem pela frente em termos de como que elas vão se concretizar. E não é todo caso também que tem um final desses, né? Muitos casos são também bem-sucedidos, mas eu antecipo que, depois, passada a pandemia, nós vamos ver algumas situações de desentendimento entre as partes em torno de cláusulas de earn-out
que estão sendo acordadas agora, né? Em relação ao tema do lockbox, isso é uma novidade no Brasil, né? Na Europa é muito comum, né, a simplificação da cláusula do ajuste de preço por meio de um mecanismo de lockbox, mas no Brasil não é ainda um mecanismo muito comum. Então, acho que um impacto que isso tem trazido aí nas operações é uma certa demora, né? Porque as partes brasileiras não estão acostumadas com esse conceito do lockbox, né? As partes brasileiras estão mais acostumadas com o conceito tradicional do ajuste de preço, né? De comparação, né? De demonstrações financeiras, de itens do balanço entre signing e closing. Então, o que acontece quando a parte estrangeira vem com essa novidade, a parte brasileira demora mais tempo para entender o mecanismo, para concordar, né, com ele. Então, em operações recentes, eu notei que uma parte da demora para o signing se deveu a discussões em torno do mecanismo, especialmente desse conceito do lockbox. Não sei, João, se você quer complementar com algum conceito. Não, acho que é isso mesmo, Rodrigo. E só do locked box, né, acaba sendo, né, pegando a pergunta do Thiago, né, em deals de infraestrutura, acaba sendo um conceito que é mais facilmente, né, acordado, né, pelas partes, né, por ser operações que não têm uma necessidade, né, questões de capital de giro, vinculação de dívida líquida que variam, né, substancialmente, né, entre o momento da negociação e do fechamento, né, então são projetos, né, que são adquiridos, então por isso que acaba sendo mais fácil ter esse alinhamento, né, com a demonstração financeira base, né, que é verificada aí pelo comprador e o vendedor tem conforto com aquele número, é estabelecido o preço com base nessa demonstração e não está sujeita, né, a essas variações, né, que são típicas de outros negócios, né, que tem uma flutuação de capital de giro e é uma discussão importante do qual seria o capital de giro normalizado e base de dívida líquida, né? Tiago, se eu puder complementar, porque a gente aqui em Portugal tem um pouco mais eventualmente de deals com lockbox. Esse é para reforçar um pouco a pergunta que você me fez da outra vez, em que você, quando tem o comprador de um deal com lockbox, de repente entre o signing e o closing aparece o impacto do Covid, da pandemia, aí você entra com a preocupação do comprador que diz, olha, eu fixei o preço antes, eu não vou ter em conta aqui a revisão das últimas contas que chegaram antes do signing, etc. O caso é um pouco ainda mais agravado para o comprador, no caso, obviamente, em que as coisas desvalorizam. O que tem graça aqui é que depois a gente negocia outro tipo, eu estava pensando nestas, mas também noutras, por exemplo, as cláusulas MAC, o Material Adverse Change, não é? Às vezes é difícil a gente pensar, olha, eu tenho o preço certo, o preço já fixado, eu vou ou não vou poder utilizar uma alteração material adversa. Essa discussão existe, não é? Obviamente que isto é uma coisa que tem que ser, não quero amassar as pessoas com os detalhes jurídicos que são muito densos neste ponto, isto é preciso ver caso a caso e conhecer o contrato todo, mas é interessante saber, por exemplo, se eu tenho uma cláusula MAC, eu posso ou não posso não concluir o negócio, e na verdade até quando eu tenho um preço fixo, não é? Há assim toda uma panóplia de mecanismos que a gente tem no contrato que estamos pondo em prática. Já há algumas decisões em Inglaterra, há alguma decisão que eu conheço em Inglaterra, enfim, é tudo muito ainda incipiente, mas a gente está finalmente pondo em prática estas nossas cláusulas. Outro aspecto importante também é pensar nas situações em que a gente não tem essa complexidade de cláusulas e vai pegar nos mecanismos que a lei tem, não é? Porque a lei também tem aquilo que a gente chama de alteração das circunstâncias, que no fundo é uma cláusula talvez ainda mais complexa não é, mas é também de difícil implementação nos tribunais, etc. E, portanto, é muito isso que hoje em dia está aqui em análise
M&A e nas outras práticas também. Excelente, Romano. Com isso, eu passo a palavra agora para o engenheiro Clóvis, para fazer o encerramento do nosso webinar. A palavra está contigo, Clóvis. Muito obrigado. Para agradecer a todos os que participaram desse muito interessante e dar uma nota, primeiro, de satisfação de 3 casos de sucesso, né? De uma forma geral, eu tenho visto que esses investimentos cruzados entre Portugal e Brasil têm alguns casos de sucesso, mas trouxemos aqui 3 casos de sucesso, nos quais os 3 eu tenho alguma interface. Primeiro, para complementar aí, para ressaltar a correção da estratégia do Grupo Mota. O Carlos apontou direito. Eu trabalhei durante 25, muitos anos no Grupo Andrade Gutierrez, que era um dos grandes grupos de construção do Brasil, e sei exatamente as barreiras que existiam e que foram referidas aí pelos caras. Ou seja, a Mota entrou com uma estratégia correta. Eu acho que hoje abre um espaço de crescimento fantástico. E digo, não só pela parceria com o grupo CCC, mas também por causa dessa parceria. O Grupo Mota em si tem capacitação, com o novo quadro que se desenhou no Brasil, de conquistar grandes clientes com grandes investimentos na Petrobras, na Vale, no setor privado, no setor de infraestrutura. Então, eu acho que ainda veremos muita notícia do Grupo Mota vindo no Brasil e desejo sorte aí ao Carlos e toda a equipe. Com o Grupo Sonai, eu tive... É engraçado, eu tive o privilégio de uma vez ter um jantar com o engenheiro Belmiro da Azevedo no Museu do Porto, o Museu Serralves. E ele reclamou muito do Brasil. Foi muito engraçado. Ele reclamou muito, já há muitos anos isso, reclamava muito do Brasil. E na saída, quando, enfim, era uma mesa, tal, cumprimentar, eu disse para ele que ele ainda tem grata surpresa o Brasil pela dimensão do mercado. Então, eu vejo também com grande satisfação o Luiz Duarte mostrar essa evolução, quer dizer, mostrar que o Brasil pode, de forma competente e muito profissional, porque o Brasil não é para amadores, né? Conseguir resultados empresariais e fazer grupos portugueses crescerem, né? O caso da Embraer, assim, Embraer eu tenho uma ligação pessoal muito grande. Eu estava na pista, ao lado da pista São José dos Campos, quando o primeiro avião da Embraer decolou, um voo de teste, que era o Bandeirantes. Eu estava lá porque eu voava de planador. Eu já tenho uma certa idade. Eu voava de planador e a pista era em São José dos Campos, onde ao lado era Embraer. E nós tivemos que parar de voar porque ia lá decolar o Bandeirantes. Me lembro quando o Bandeirantes decola na pista, todos nós aplaudimos, engenheiros, jovens engenheiros, etc., aplaudi aquele evento fabuloso, né? De uma tecnologia brasileira levantando no ar. E não era só brasileira, tinha muitos europeus lá, o meu instrutor de voo era um belga, muitos europeus ajudar o Brasil a dar esse salto. Então, primeiro, com grande satisfação, com tristeza também, com uma certa saudade, porque em 95 eu acompanhei o engenheiro Antônio Guterres e o Dr. Jorge Coelho ao Brasil na primeira visita de Estado que então o primeiro-ministro fazia ao Brasil. E lembro das conversas que a gente tinha e daquela história. O Brasil pode ser o celeiro, pode ser o local em que empresas brasileiras podem engordar e voltar a atacar o mercado brasileiro com outro, o mercado europeu com outra dimensão, né? Seria assim um estágio de engorda, né? Eu também com saudades e também com emoção que eu me lembro dessas conversas, viajamos juntos ao Brasil naquela época. Enfim, alguns casos não correram bem, mas eu vejo a EDP também com crescimento. Acho que a EDP também foi bem no Brasil, tem ido bem. O caso da PT foi um caso que não correu bem, todo mundo sabe, né? Mas, de uma forma geral, é com satisfação que os casos que trouxemos hoje aqui são casos de sucesso e com grande potencial ainda de crescimento. Como mostrou João Pedro Taborda, poxa,
Eu não tinha ideia da dimensão da Ogma, sou bem sincero a dizer, estou assim, muito impressionado pelos potenciais, pelas perspectivas que se abrem. Seguramente, hoje, com a liderança, a Sonacer, quer dizer, vai ocupar aquele mercado, com certeza. E o Grupo Mota, tenho certeza que vai trazer muitas boas notícias. O Brasil, eu acho que é um mercado que vai dar muita alegria ainda ao Grupo Mota. Agradecer a todos. Não sei se mais alguém tem algo a colocar. E trabalhar, a Câmara está aqui, inclusive, para trabalhar para ver se a gente aumenta esse fluxo de comércio e investimento entre os dois países. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Obrigado. gente. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigada. Adeus, muito obrigado. Estamos assim por encerrada esta sessão. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigada, adeus.